Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Além disso, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo, não é? É isso, excelente. Então, tanto na condição de testemunha como de colaborador, o senhor tem esse compromisso com a Justiça em dizer apenas a verdade aqui. E se o senhor faltar com esse compromisso, eu preciso lhe advertir que o senhor vai responder por um processo criminal e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Correto, excelente. Dito isso, eu passo ao Ministério Público de Indagações. Boa tarde, senhor Ricardo. Boa tarde. O senhor foi presidente da UTC Engenharia, correto? Correto. Em que período, senhor Ricardo? De 1996 a 2014. Certo. A UTC Engenharia, ela participava de procedimentos de contratação na Petrobras? A UTC Engenharia sempre participou, a Petrobras sempre foi o principal cliente dela. Certo. O senhor pode explicar se existia reunião com executivos de outras empreiteiras para definir eventuais contratações no âmbito da Petrobras? De 2005, 2006 a 2013, tivemos várias reuniões nesse sentido. Quem que participava dessas reuniões, senhor Ricardo? Executivo de outras concorrentes, principalmente e especificamente na área onshore, de oportunidades extraídas dos planos de negócio que a Petrobras apresentava. Certo. Quem que eram essas empresas concorrentes que o senhor disse? As que existiam no cadastro da Petrobras, na família de EPC. A maioria delas eram em torno de, no cadastro no início, eram uns 12 empresas, chegamos a 20 empresas cadastradas. Essas reuniões eram geralmente entre 10 e 15 empresas. O senhor se recorda quais eram as empresas que participavam das reuniões? Quais eram as empresas? Posso, sim, senhora. A UTC, Queiroz Galvão, Tequinte, Promon, Odebrecht, GDK, Engevix, Mendes Júnior, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez. MPE eu já falei, né? Tem mais algumas aí que também participaram pontualmente. Eu me recordo dessas. Mas como é que eram essas reuniões? Elas aconteciam esporadicamente? Tinha uma periodicidade? Essas reuniões eram feitas em função da exposição pela Petrobras dos seus planos de negócio, onde a Petrobras anunciava e expunha em diversos lugares o seu plano de negócio de 4 anos. Em cima desses planos de negócio, nós extraíamos as oportunidades que existiam, principalmente na área onshore, na área de refino, ou de ampliações de refinarias, e nós nos reunimos para reduzir a competitividade, a competição, porque sabíamos que o cadastro mencionava apenas e só iriam convidar o que tinha capacitação técnica e financeira para esses investimentos. Nós nunca conseguimos fechar todo o universo de empresas que fossem convidadas, mas reduzimos eu sempre falei aqui, em torno de 70% da competição, porque em função das prioridades que cada um escolhia, e pelo volume e grandeza dos pacotes e das oportunidades, consórcios eram formados para se capacitarem. E essas prioridades eram escolhidas para cada grupo desses. Depois dessas escolhas de prioridades, 2, 3 reuniões por ano, outras reuniões aconteciam, mas não com todos os grupos. Os interessados que tinham escolhido as prioridades se reuniam especificamente para detalhar cada oportunidade dessa. O senhor falou em estabelecer prioridades, significa que havia uma divisão das obras da Petrobras entre as senhora. empresas? Exatamente. Dessas reuniões, então, participavam as empresas que venceriam a licitação, ou seja, cuja prioridade era determinada obra, e outras empresas também. O que significa prioridade é que dentro daquele grupo a empresa seria, ou o consórcio teria a preferência
e poderia disputar eventualmente com quem não estivesse naquelas reuniões, porque a gente não tinha conhecimento de que empresas seriam convidadas na totalidade, né? Nas próprias reuniões já se convencionava também quais eram as empresas que apresentariam propostas que serviriam como cobertura? Essas coberturas geralmente ficavam para as reuniões específicas e nós éramos demandados pontualmente para fazer coberturas. O senhor pessoalmente participava dessas reuniões, seu Ricardo? Participei de todas que a UTC teve interesse. Existia alguma espécie de regras para essa definição de prioridades e divisão das obras entre as empresas? Não, cada reunião se discutia quem estava interessado em quê e, evidentemente, cada um fazia suas anotações e seus mapas. Regra específica, assim, eu nunca participei de nenhuma elaboração. Essa reunião de empresas, então, esse cartel que foi convencionado no âmbito da Petrobras, ele envolvia também pagamento de propina a agentes públicos? Envolvia, mas não por causa das reuniões das empresas. Envolvia pagamento de propina, tanto no âmbito da área de serviço, diretoria de serviço, quanto diretoria de abastecimento. Para quem que eram pagas as propinas, seu Ricardo? Para quê? Para quem? No caso da UTC, da área de abastecimento, para a diretoria do diretor Paulo Roberto Costa, através do senhor Alberto Youssef e o deputado Zé Janene, enquanto ele esteve vivo. E para a diretoria de serviços, para o Varusco e para o João Vacari, por instruções do diretor Renato Duque. O senhor disse que não exatamente no âmbito dessas reuniões se discutia o pagamento de propina. Por que motivo, então, havia esse pagamento de propina? O pagamento de propina era uma regra existente, que começou em 2005, 2006, tanto primeiro na diretoria de abastecimento, quase concomitantemente na diretoria de serviços, porque nós éramos, a palavra correta era solicitados, e nós aceitávamos e pagávamos isso. Na verdade eram 2%, eles queriam mais, mas sempre geravam em 2%, 1% para abastecimento e 1% para a diretoria de serviços. No abastecimento, esse pagamento era feito integral por representante do deputado Zé Janene e depois para o próprio Alberto Youssef, junto para o Paulo Roberto Costa, que ia se direcionando para o Partido Progressista, o PP, e no caso específico da diretoria de serviço, metade eu sei que ficava na casa, como eles chamavam, 0,5%, e 0,5%, e o senhor João Vacari Neto era quem discutia comigo especificamente. Nós nunca discutimos isso em reuniões de prioridades. Isso não era um assunto que se discutia nessas reuniões. Cada empresa cuidava da sua vida. No caso da contratação de consórcios, como que era dividido esse pagamento de propina? Nos consórcios, todo consórcio tinha um conselho, um comitê diretivo, e como existia afinidade entre essas empresas, geralmente se discutia, você paga a uma diretoria, a gente paga a outra, para facilitar a operacionalidade desses pagamentos. Certo. O senhor se recorda se a UTC teve algum consórcio com a empresa Odebrecht? Tivemos muitos consórcios com a empresa Odebrecht. Nesse caso, como que foi dividido o pagamento da propina? Eu tenho especificamente 3 casos onshore com a Odebrecht. No caso do Comperge, pelo que eu me recordo, nós ficamos de pagar a diretoria de serviços e a Odebrecht pagou a diretoria de abastecimento. No caso da Repar, a unidade de gasolina, a planta de gasolina, nós pagamos a área de, se eu me recordo, de abastecimento, eles pagaram a de serviço, mas houve alguma mistura aí. E na Revap, em São José dos Campos, foi misturado. Como que era a forma que a empresa gerava esses recursos para efetuar os pagamentos? No caso específico da UTC Engenharia, nós produzíamos especificamente, quando o dinheiro era pago em espécie, a UTC produzia caixa 2 através de outras empresas, como as empresas Rockstar, SM Terraplenagem
empresas não ligadas a ninguém, mas especialmente a seu Adiassad, a sua Trombeta, e o Alberto Youssef guardava para nós esses recursos e depois nós meio entregávamos aos interessados. Quando não era assim, era através de contribuições políticas para os partidos, ou especialmente para o Partido dos Trabalhadores, através das solicitações do senhor João Vacari para o Diretório Nacional do PT. Isso saía, então, de forma não contabilizada da empresa? Como? Saía da empresa de forma não contabilizada? Não, saía da empresa, contabilizava-se as notas do aluguel de equipamento e outro tipo de serviço. Geralmente, parte desses serviços eram realmente prestados, outra parte não. Na UTC Engenharia, existe algum controle desses pagamentos de propina que eram realizados? Esse controle, por uma questão de decisão pessoal minha, quem tinha era eu e meu diretor financeiro, Valmir Pinheiro. Mais ninguém. O senhor tem conhecimento de como que as outras empresas procediam de modo similar ao UTC na geração desses recursos para o pagamento de vantagens indevidas? Não, esse era um assunto que não se conversava. A forma de se produzir o Caixa 2 nunca era conversado. Correto. Quando o senhor mencionou que a UTC teve vários consórcios com a Odebrecht e que se convencionava a divisão dos pagamentos, quem que tratava com o senhor sobre isso pela Odebrecht? Sempre era Márcio Faria. Obrigada, senhor Ricardo. Nada mais, excelente. Você de acusação tem perguntas? Na ordem da denúncia, a defesa de Marcelo Odebrecht tem perguntas? A defesa de Fernando Luiz Aires tem perguntas? A defesa de Aldemir Bendini? Tenho sim, excelência. Boa tarde, senhor Ricardo. Antes de mais nada, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte. Como o senhor Ricardo Pessoa, e Vossa Excelência sabe disso, foi meu cliente, se eu fizer alguma pergunta que a testemunha considere invasiva, minimamente invasiva, ela tem o direito de não responder e eu retiro a pergunta, tá bem? Tá certo. Então, qualquer pergunta que o senhor entender que seja invasiva, que decorreu da nossa relação, não vou fazer isso, obviamente, mas já fica, ao meu juízo, eu não vou fazer. Só queria confirmar uma coisa. Respondendo à indagação da doutora procuradora, eu não sei se eu ouvi direito, o senhor disse que esse esquema das reuniões foi de 2005 a 2013, é isso, senhor Ricardo? Correto. Quando o senhor, respondendo à indagação da doutora procuradora, falou que celebrou consórcios com a empresa Odebrecht, era a Odebrecht Engenharia ligado a gás e óleo, é isso? Era Odebrecht, tiveram vários nomes. Uhum. Era a diretoria do Márcio Faria, que passou a ser Odebrecht Plantas Industriais, Odebrecht da construtora Norberto Odebrecht, Odebrecht Engenharia Industrial, coisa desse tipo. O senhor teve algum contato com o senhor Bendini quando ele estava à testa da Petrobras? Nunca tive com o senhor Bendini na Petrobras. Pois não. Estou satisfeito, excelência, muito obrigado. Defesa de André Gustavo Vieira. A defesa de Antônio Carlos Vieira. A defesa de Álvaro José Galice. Sem pergunta? Certo. Os breves esclarecimentos do juízo aqui. O senhor conhece o senhor Aldemir Bendini, o senhor André Gustavo e o senhor Antônio Carlos? O senhor Bendini eu conheço. Quando ele era presidente do Banco do Brasil, tive uma audiência com ele. Uhum. No dia 10 de novembro de 2014, eu fui recebido por ele no escritório do Banco do Brasil em São Paulo, onde eu queria renegociar as dívidas que a UTC Participações tinha com o Banco do Brasil, como tem até hoje. O André Gustavo eu conheci uma vez, através da Eletricidade de Portugal, EDP, que é uma das acionistas da hidrelétrica de São Manuel, onde a nossa empresa Constran, junto com a UTC Engenharia, tinha um consórcio para construir essa hidrelétrica para a EDP. E o que tinha a ver o senhor André Gustavo com isso? Ele conhecia o presidente lá em Portugal
da EDP e me apresentou o presidente lá. Ele me procurou dizendo que o presidente, que nós estávamos fazendo proposta e nós tínhamos vencido a concorrência. Entendi. Alguma vez teve alguma conversa com eles de mais impróprios, envolvendo solicitação de vantagem, de valores? Não, senhor, absolutamente. O OTC, ela sofreu restrições da Petrobras Agora, após esses... Não, isso em 2014. Se a OTC recebeu restrições? Sofreu restrições de não ser contratada pela Petrobras ou de ter problemas de recebimento. Isso em que data, Excelência, não ficou claro? 2014 ou 2015. Em 2015, a UTC está bloqueada cautelarmente desde 19 de novembro de 2014, logo após a 7ª fase da operação. Esse bloqueio não foi levantado, a UTC, Participações UTC, Engenharia e Constran fizeram acordo de leniência com a Controladoria Geral da União, o Ministério da Transparência e a Advocacia Geral da União. O Ministério Público Federal não achou necessário complementar nem fazer um acordo de leniência, porque suponho eu julgou suficiente o acordo de leniência com a CGU, a AGU, mas além disso, isso foi até o dia 10 de julho, quando nós assinamos o acordo de leniência, a Petrobras não nos retornou para o cadastro, embora fizesse parte do compromisso com a CGU, a AGU, pelo menos nos chamar para uma chamada DDI, que chama-se Due Diligence, para se começar. Cancelou, de certa forma, não cancelou, mas sinalizou o cancelamento dos contratos restantes, nos obrigando a entrar em recuperação judicial. E alguma justificativa foi colocada para isso? Nós não temos acesso e não sabemos. A justificativa é que nós estamos bloqueados cautelarmente por causa da Operação Lava Jato. Mas mesmo depois desses acordos de leniência? Mesmo depois. Aliás, a sinalização de não renovação dos contratos de manutenção na Bacia de Campos foi logo depois, foi 7 dias depois do acordo de leniência. Tá certo, senhor. Excelência, pela ordem, Oi. em cima da indagação de Vossa Excelência, eu só apenas pediria ficasse consignado quando a UTC celebrou esse acordo de leniência que ele acabou de referir. Por favor. No dia 10 de julho de 2017. Eu agradeço, Vossa Excelência. Excelência, só para ficar esclarecido, Vossa Excelência indagou da testemunha se ele conhecia o senhor André Gustavo, mas na pergunta subsequente, Vossa Excelência falou do contato que a testemunha teria com eles. Não entendi, esse eles que Vossa Excelência está se referindo seria em relação a André Gustavo e ao senhor Antônio Vieira? Ou... Para esclarecer, o senhor conhece o senhor Antônio Vieira? Não. Que seria o irmão do senhor André? Não conheço. Estou satisfeito, Excelência. Então pode encerrar.